Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Eu vou repetir isso. Alta madrugada, um breu, tudo escuro. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, apavorados, amedrontados. Disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Disse Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre a obediência da fé. Amém? Então esse é o nosso tema, a obediência da fé, ou a obediência pela fé. Eu tenho observado nesses últimos dias, no contexto de igreja que nós vivemos, a Casa Rio principalmente, que Deus ele está levando essa igreja a um outro nível de maturidade. Amém? Então a igreja ela passa por fases. Tem a fase que ela nasce, ou tem até mesmo antes dela nascer. Tem uma fase antes dela nascer, mas tem a fase que ela nasce. Tem a fase que ela engatinha. Tem a fase que ela começa a dar os seus primeiros passos. Tem a fase que ela começa a se tornar já uma criança que começa a aprender a falar a linguagem do reino de Deus. E tem a fase da adolescência, mas tem a fase da maturidade. De quando ela se torna uma igreja adulta em Cristo Jesus, quando ela começa a compreender o seu propósito como igreja na terra, e ela para de ser uma igreja menina, uma igreja vitimista, e ela começa agora a cumprir o propósito de Deus com a igreja nessa terra. E eu acredito que nesses últimos dias, o Espírito Santo está virando essa página nessa igreja, e Ele vai fazer de nós uma igreja madura, que vai levar o nome de Jesus Cristo, e famílias, pessoas, a comunidade, a cidade de Joinville vai ser transformada pela igreja de Jesus Cristo, que prega o verdadeiro evangelho. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, o Espírito Santo está nos encaminhando para esta fase de maturidade, para essa fase de crescimento. E o Senhor então falava isso comigo. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é: sempre que você quiser viver como Jesus, fazer o que Jesus está fazendo, ou você quer ter essa maturidade de ser como Jesus, de fazer as obras que Jesus fazia, o Senhor Jesus sempre vai dizer a você: vem, anda sobre as águas comigo. Todas as vezes que você cantar aquele louvor que nós cantamos: Senhor, me leva a um nível mais profundo, me leva às águas mais profundas, o Espírito Santo vai parar diante de você e vai dizer: você quer ser como Jesus, você quer andar como Jesus, você quer ser como Ele, então vem e anda por sobre as águas comigo. Mas o que é andar por sobre as águas? Andar por sobre as águas está se referindo a uma entrega total, uma entrega completa. É deixarmos o controle de lado e agora viver sobre o governo do Espírito Santo. Tem alguém disposto a viver sobre o governo do Espírito Santo? Andar por sobre as águas significa isso, porque é algo onde os seus pés não têm firmeza. É onde você tem que deixar de confiar na sua habilidade, na sua capacidade, no seu conhecimento, e somente colocar os seus olhos em Jesus e dizer: Senhor, se o Senhor não me sustentar aqui, eu vou me afogar. Se o Senhor não me sustentar aqui, eu vou afundar. Mas eu decido confiar na Tua palavra, na Tua presença, no Senhor. Então, o Espírito Santo está nos chamando para essa fase de maturidade, aonde o convite é: vem andar sobre as águas comigo. Vem viver o sobrenatural. É o momento onde há uma confiança plena. Andar sobre as águas com Jesus é viver sobre o governo do Espírito Santo.
Deus nunca vai te entregar um mapa feito. Deus nunca vai te entregar um desenho completo. Ele não vai permitir que você saiba tudo do início ao fim. Andar por sobre as águas é viver de fato uma vida de fé. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Viver uma vida de fé não é uma vida de incertezas. Viver uma vida de fé é receber uma palavra de Deus e ter convicção naquela palavra, que se Ele mandou, se Ele disse, se Ele ordenou, ainda que eu não veja, ainda que eu não entenda, independente das circunstâncias, eu vou submeter, eu vou obedecer, porque haverá fruto naquilo que Deus disse na minha vida. Nós somos uma geração de resultados. Nós queremos apalpar resultados, nós queremos ver resultados, mas Deus não tem compromisso com resultados. Deus tem compromisso com frutos no meio da sua igreja. Aleluias, você pode dar um glória a Deus por isso? É diferente. Frutos é diferente de resultado. Sempre que você resolver andar com Ele, viver como Ele, o medo, a incredulidade vão querer te parar. E a resposta que devemos dar é a obediência pela fé. Independente da tua circunstância, independente do que está acontecendo, se você receber uma palavra de Deus, a resposta que você deve dar é a submissão, é a obediência pela fé. Eu me lembro que quando Deus me mandou tirar um tempo de consagração com Ele, eu passei ali cerca de 2 anos, onde eu só orava, lia a Bíblia, jejuava e fazia a vontade do Senhor. E um dia eu tentei ir trabalhar, eu entrei numa empresa de transporte, eu fui trabalhar na minha cidade, tinha cobrador dentro do ônibus. E eu fui trabalhar dentro do ônibus e Deus tinha mandado eu ir consagrar, orar, porque Ele tinha um plano na minha vida. E quando eu comecei a trabalhar, já nos primeiros meses ali, uma senhora que eu nunca tinha visto na vida, olhou bem para mim e disse assim, ó, aqui não é o seu lugar, Deus mandou você ir ler Bíblia e orar e jejuar. Eu no momento não entendia e naquele momento eu já estava cansado de fazer tudo isso. Mas eu não precisava entender. Ouça uma chave que eu quero dar para você aqui, jovem, você homem, você mulher, você não precisa entender, o que você precisa é obedecer pela fé. E a obediência pela fé não é um conjunto de regras que você tem que obedecer. A obediência pela fé é um relacionamento íntimo que você tem com o seu pai. A obediência pela fé é uma submissão à vontade, ao plano eterno de Deus, aonde antes mesmo de você nascer Ele já conhecia. E Ele diz mais, sendo vós, homens maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito e boas dádivas àqueles que pedirem, àqueles que confiarem. Se você tem um Pai, se você crê na paternidade de Deus, meu amado, confie, obedeça aquilo que Ele está te direcionando, porque o final vai gerar frutos de vida eterna para a sua vida. Deus está nos levando para este lugar. A obediência pela fé é a submissão à vontade de Deus. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, sobre a sua palavra, eu andarei sobre as águas. Essa deve ser a nossa resposta. Pensa que loucura. Pensa que loucura. Pedro, vem, anda sobre as águas comigo. Em outra passagem, Jesus disse, Pedro, lança as redes. Em outra passagem, Jesus diz, Pedro, estão cobrando os nossos impostos? Então vai lá no rio, lança o anzol, pega o primeiro peixe, vai ter 2 moedas, paga o meu e o seu imposto. A obediência pela fé não é um conjunto de regras, não é uma religião. A obediência pela fé é agora, você tem Jesus habitando dentro de você, você tem um relacionamento com Ele, e agora Ele está transferindo para você aquilo que Ele vive. E o que Ele vive é sobrenatural. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Sabe o que é a palavra? Eu vou simplificar o que é a palavra sobrenatural para você. Sobrenatural é sobre o natural de Deus. É tão simples assim. Não é sobre o seu natural, é sobre o natural de Deus. E como eu vivo o sobrenatural de Deus? Ele envia a palavra e você crê e anda sobre ela. Amém?
Então o evangelho é simples, mas não é simplório. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se nós cremos na palavra que recebemos e agarramos ela, ela vai gerar fruto de justiça. Talvez não gere o resultado que você quer, mas vai gerar um fruto para toda a eternidade. Então Deus está nos tirando deste lugar de meninos e de crianças que queremos resultado. Porque a criança às vezes ela tem tudo, mas ela vai no mercado contigo, e se você não der aquilo que ela quer naquele momento, ela vai chorando, ela sai dali murmurando. E por mais que você fala, mas você tem tudo lá em casa. Deus está nos tirando deste lugar. Deus está ressignificando. Jesus, escute o que eu vou lhe dizer, Jesus veio a essa terra e morreu naquela cruz para ressignificar a nossa vida. Nessa tarde eu sentei na varanda da minha casa, ou na varanda do nosso apartamento. Eu sempre faço isso. Eu sentei ali e comecei a contemplar o céu, aquele céu azul. Comecei a contemplar aqueles passarinhos voando. E ali eu coloquei um louvor no meu celular, e ali eu comecei a contemplar a presença do meu Pai, a presença de Deus. E é maravilhoso. Nós temos conexão direta com o nosso Pai. A vida que nós vivemos já é uma vida sobrenatural de Deus. Porém nós precisamos ressignificar muitas coisas. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está tirando a sua igreja deste lugar de meninice, porque quem é menino é escravo, e Deus está nos levando a um lugar de maturidade, onde nós vamos conhecer a vontade do nosso Pai, e não vamos ficar lamentando por aquilo que acontece, mas se acontecer alguma coisa, nós vamos dar glória a Deus e dizer: mas Deus tem para revelar sobre a minha vida, não importa as circunstâncias, eu vou andar sobre as águas com Jesus. Me diga outro homem que fez o que Pedro fez. Me diga outro homem que andou sobre as águas juntamente com Jesus. O Senhor está nos chamando para viver isso. O Senhor está nos chamando para viver com Ele. Queridos, a obediência pela fé não é um conjunto de regras, eu já disse isso. A obediência pela fé é uma submissão ao Espírito Santo. É um relacionamento com Deus que nos transforma. É um relacionamento que nos ensina a verdadeira comunhão com Deus e com a sua família. Não é uma comunhão como se nós fôssemos necessitados. É uma comunhão que agora nós participamos da mesma natureza de Cristo. Quando você ler aquelas histórias na Bíblia, onde Jesus curou um cego, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, hoje, no momento que você está vivendo como igreja, não se coloque mais como aquela mulher do fluxo de sangue, ou aquele cego, não. Agora você se coloca unido a Jesus. A igreja é o corpo de Cristo nessa terra. Uau! Nós precisamos prestar atenção. Nós somos o corpo, nós somos Cristo nessa terra. É por isso que nos chamam de cristãos. Nós somos a extensão de Cristo nessa terra. Ele confiou a nós o ministério da reconciliação. Ele confiou a nós o anúncio do Evangelho. Ele confiou a nós o reino, para que nós possamos trazer esses outros filhos de Deus que ainda estão perdidos. Ele confiou a nós essa missão, porém nós só vamos completar essa missão quando nós mudarmos a nossa consciência e temos uma consciência que agora nós somos um filho maduro. Essa escola bíblica que o pastor recebeu a revelação de Deus para fazer, é muito importante para a igreja. Às vezes nós não paramos para pensar nisso. As primeiras aulas que o pastor colocou é sobre maturidade. É o plano do Espírito Santo conosco. E é ali que nós vamos entender o que é ser um filho de Deus. Porque Deus não gerou filhos tecnos. Deus está gerando filhos ruiós.
Agora dorme com isso. Eu falei isso e não vou falar a revelação do que isso significa, para você vir na escola bíblica. Amém? Eu vou dar só uma pitada. Filhos imaturos, a Bíblia diz assim, que apesar de nós sermos herdeiros, o herdeiro quanto menor, ele nada difere de escravo. Ainda que seja senhor de tudo, herdeiro de tudo, ele sempre está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Mas o tempo determinado pelo Pai, ele já chegou. Que foi quando Jesus veio naquela cruz e morreu e ressuscitou. Ali ele liberou o Espírito Santo. O Espírito de Cristo, o Espírito do seu Filho. Que filho é esse? O texto ali em Gálatas capítulo 4 diz que o filho que está sendo falado ali é o filho maduro. É o filho ruiós. Então, o Espírito que foi liberado e que habita agora dentro de mim e de você é o Espírito de maturidade. Então, nós não estamos mais na fase de sermos filhos imaturos. Eu e você agora somos habitação do Espírito Santo. E cada um na sua fase, no seu nível, pode ser maduro o suficiente para cumprir o propósito de Deus. E quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus, acontece isso que a pastora Silvana estava pregando aqui. Ela começa a viver coisas sobrenaturais. Ela não vive por necessidade. Ela não vive por interesse, ela vive por propósito. Ela ouve de Deus e anda pela fé. Então, querido, se eu fosse você, eu não perdia de estar na escola bíblica, para aprender quem você é. Quem de fato você é agora, na presença do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14. Se você puder abrir, ou se você puder colocar aqui no telão, para nós, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 em diante. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, um pouquinho mais para frente, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Próximo. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. A obediência ali não é um conjunto de regras, não é uma religião, é uma submissão a esse Espírito conselheiro que agora habita dentro de nós. Ele começa a conduzir a sua vida em todas as áreas, em todos os aspectos. Eu sempre faço a seguinte oração e eu dou essa dica para você também fazer. Eu tenho entendido que nada é meu e nem a minha própria vida é minha. A Bíblia diz que aquele que procura salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que já entendeu que não tinha vida e recebeu a vida de Cristo para viver, agora esse achou vida verdadeira. Então a minha oração sempre tem sido: Senhor, o Senhor sabe que esse carro que eu ando não é meu. Este apartamento que eu moro também não é meu. O meu casamento não é meu. O meu dinheiro não é meu, o ministério não é meu, nem o ar que eu respiro é meu. E eu submeto tudo isso debaixo do governo do Espírito Santo. Eu submeto tudo isso debaixo da vontade de Deus. Essa é a vida que Jesus inaugurou para nós viver. Nós somos nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Nós somos a geração de reis e sacerdotes, a qual Deus está criando, é uma família de reis e sacerdotes, que Deus está implantando dentro dela a cultura do reino dos céus. E essa cultura do reino dos céus não é aprendida por meio da carne e do sangue, mas é o Espírito de Deus que nos ensina as coisas de Deus. É por isso que temos que nos submeter ao governo dele. É por isso que nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Repito, você não vai entender, mas quando você submeter, você vai viver aquilo que Deus tem para você viver nessa terra. Se de fato vivemos em um relacionamento de amor, confiamos, nos entregamos por completo. Mesmo depois de seu resultado negativo, de ter duvidado e afundado, os poucos passos de Pedro em direção a Jesus sobre as águas trouxe fruto de fé. Eu vou te trazer novamente para o texto da história. Mesmo depois do resultado negativo, porque Pedro, aconteceu o que? Ele afundou. Pedro disse: mestre, se é o Senhor, manda eu ir andando por sobre as águas contigo. E Jesus então liberou a palavra: vem, Pedro, anda sobre as águas comigo. E Pedro começou a dar os primeiros passos. Deixa eu te curar aqui.
Muitas pessoas, quando ouvem o Evangelho, elas pensam que agora, pronto, agora tudo mudou. A minha vida agora vai decolar. Eu agora só vou viver de bênção após bênção. Nós temos uma expectativa errada. Nós pensamos que Jesus quer nos dar bons resultados. Mas não, Ele quer gerar fruto. Então, quando Pedro começou a andar por sobre as águas, que representa a nossa vida de fé, ele começou o quê? A afundar. Então, não significa que aquilo que está acontecendo de errado na sua vida, não significa que Deus não está com você. E muitas vezes não significa que é coisa do diabo. Às vezes o Espírito Santo está te levando a um lugar de amadurecimento. Então Pedro começou a afundar, mas olha só o que o Espírito Santo me entregou. Mesmo depois do seu resultado negativo de ter duvidado e afundado, os poucos passos de Pedro em direção a Jesus sobre as águas trouxe fruto de fé. Por quê? Porque quando os outros discípulos estavam no barco e viram aquilo, os discípulos estavam com medo, amedrontados e viram aquilo, eles falaram: não pode ser Pedro. Pedro não faria isso se Jesus não estivesse ali. Amém? Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Talvez a primeira vez que você obedecer aquilo que Jesus falar contigo, às vezes você vai quebrar. Como no meu caso. Deus tem falado comigo: filho, faça isso, faça aquilo, e aí eu vou fazer, e parece que dá tudo errado. Você quebra, você fica na pior, e você fala: mas Deus, não foi o Senhor que mandou? Aí o Espírito Santo fala: não, calma. Eu não quero te dar um resultado satisfatório. Eu quero gerar um fruto dentro de você. Eu quero te formar alguém segundo a imagem e semelhança do Criador. Alguém que não desiste, alguém que é perseverante, alguém que não acredita em algo que é destruído por ser destruído. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então aquele que parecia ser um resultado negativo de Pedro, trouxe fruto de fé, porque quando os discípulos amedrontados olharam para aquilo e disseram: uau, é Jesus, porque eu conheço Pedro. E a Bíblia diz que então, eles resolveram receber Jesus no barco, e se dirigiram para a praia com ele. Eles resolveram receber Jesus por causa daquilo que Pedro viveu. Amém? Então, por aquilo que você vai viver, às vezes de um processo ruim. Amém? Mas quando você passar pelo processo e Jesus estiver contigo nesse processo, as pessoas vão resolver falar: de fato é Jesus que está com você. Eu sei que você não tinha essa capacidade de sair desse lugar, mas é Jesus na sua vida. Esse é o processo que nós estamos vivendo. Porém, eu quero já aqui entrar aqui para nós irmos para a conclusão. Então, depois disso, os outros discípulos resolveram receber Jesus no barco e se dirigiram para a praia com ele. Agora preste atenção nisso. Ir para a praia com Jesus no seu barquinho é bom demais, não é? Ninguém queria andar por sobre as águas no meio daquela tormenta, tempestade, mas Pedro foi. Isso é maturidade. Pedro foi o desbravador. Amém? Então, muitas coisas, Deus vai levantar homens e mulheres corajosos. Quem no início teria coragem de abrir um galpão como esse, com um aluguel tão caro, para iniciar uma obra? Mas hoje nós estamos aqui gozando deste fruto, de alguém ou de alguns que ousaram andar por sobre as águas com Cristo. Talvez você é essa pessoa na sua casa. Não fique esperando pelo seu irmão, pelo seu pai, pelo seu cunhado, pelo seu parente. Deus chamou você para andar por sobre as águas com Ele.
Você vai ser o desbravador, você vai ser aquela pessoa que Jesus vai estar com você e você vai dizer assim, não importa o que aconteça, eu vou continuar lutando, eu vou dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a igreja que o Senhor está formando, uma igreja madura que não tema os desafios da fé. Ir para a praia com Jesus no seu barquinho é bom demais. O que significa estar com Jesus quando você está com um carro novo? É bom. Estar com Jesus quando a sua igreja está indo bem, quando a sua empresa está indo bem, faturando, é muito bom. E não tem nada de errado com isso, isso faz parte. Faz parte da vida do reino. Porém, Jesus chamou a igreja para se tornar madura com Ele. Uma igreja que mesmo diante da tempestade, ainda assim anda sobre as águas com Jesus. Uma igreja que não teme sofrer algum detrimento por amor a Jesus e ao Evangelho. Amados, entenda, eu não vi nenhum dos apóstolos terem bons resultados no final da vida deles. Eu por muitas vezes orei falando assim, Senhor, se eu fosse João, eu ia murmurar, porque ele deu a vida dele pelo Evangelho. Nos últimos dias da vida dele, ele estava preso na ilha de Pátimos, sem resultado positivo nenhum, mas o fruto que a prisão dele gerou, chega hoje nas nossas vidas. A vida com Cristo é uma vida diferente, nós vamos ter bons resultados, isso inclui a obra que Cristo fez, mas Ele nos chamou para ter uma vida de maturidade, uma igreja madura que não corre dos sofrimentos, pelo amor a Ele e ao Evangelho. Então, independente de circunstâncias, nós continuamos firmes andando sobre as águas. Nós não tememos, porque o Espírito que Ele nos deu é um Espírito de fortaleza, é um Espírito forte, é um Espírito de poder. A igreja madura anda com Jesus sobre as águas, independente das circunstâncias, independente das tempestades, porque é esse nível de obediência que Jesus espera da igreja, é esse nível de obediência que gera fruto de fé. Eu vou repetir isso daqui. A igreja que anda por sobre as águas, é esse nível de obediência que Jesus espera da igreja. É esse nível de obediência pela fé que gera fruto. Eu quero ler o último versículo para nós aqui concluirmos. João, capítulo de número 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, igreja. E eu vos escolhi com o seguinte propósito: para que vocês vão e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.